muito obrigado por assistir a mais este vídeo do nosso curso. Nós agora começaremos a utilizar o RStudio e o primeiro passo para irmos nos acostumando com a linguagem R é começar pelo básico. E o mais básico em análise de dados é entender como podemos usar as operações aritméticas na linguagem R por meio do RStudio. Então, nesta aula, nós veremos como fazer somas, subtrações, multiplicações e divisões de valores de dados usando a linguagem R no RStudio. Bom, vamos começar aqui com adição e subtração. Acho que não precisa falar dessas operações básicas, mas aqui há alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o mousezinho, nós temos aqui essa primeira operação, que é uma operação muito simples, 3 mais 4 mais 12, e você verá que lá no RStudio basta nós transcrevermos essa expressão para o R, e você vai fazer esse cálculo aqui sem nenhum problema. A mesma coisa aqui para a subtração, eu peguei a mesma expressão, só troquei o sinal de mais pelo de menos. Então, essas duas expressões aqui, você simplesmente vai dar um copiar-colar aqui, lá no RStudio, e ele vai calcular. Agora, eu quero chamar a sua atenção para estas duas aqui, as que envolvem chaves, colchetes e parênteses. É a mesma expressão, eu só troquei os sinais bem mais para facilitar para você e não ficar uma coisa didaticamente muito confusa. Mas olha só, quando você tem uma expressão dessa aqui, em que você usa chaves, colchetes, parênteses, ou parte deles, ou usa isso aí tudo, você, no R, vai fazer a mesma coisa que você faz, por exemplo, no Excel. Ou seja, você vai traduzir essa expressão para a linguagem R. E, nesse caso, as chaves e os colchetes serão representados sempre por parênteses. Por isso que eu falei que é como você faz lá no Excel quando você tem uma expressão dessa daqui. Então, onde tiver chaves, você vai usar parênteses. Onde tiver colchete, você vai usar parênteses. E onde tiver parênteses, você vai manter os parênteses. Então, você vai ter vários parênteses mostrando que você está executando essa operação. E isso é necessário porque você vai precisar seguir as regras. Aqui na adição, não há problema algum, porque a adição tem propriedade comutativa. Então, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado. Então, tanto faz eu usar ou não parênteses aqui. Esse é um exemplo didático, porém, para que você se acostume com isso na linguagem R. Então, vai ter que ter parênteses aqui externo, fechando com parênteses também externo aqui. Depois o 3, mais abre parênteses de novo. Esse parênteses que é equivalente ao colchete aqui vai ter que ser fechado aqui também. Você vai abrir outro parênteses dentro desse parêntese para escrever essa expressão aqui, 1 mais 4, vai fechar o parênteses, abre, coloca o sinal de mais, abre de novo, 9 mais 11, fecha, e tudo aqui tem que ser fechado. A mesma coisa você fará aqui para a subtração. Então, esse é um único detalhe sobre o qual você vai ter que prestar atenção aí, tá bom? Bem, mas essas 4 operações que estão aparecendo para você são bastante simples. Agora, é muito comum você ter uma operação que é a mesma coisa, só que é representada de uma maneira diferente. No caso da adição, nós usamos um recurso chamado somatório, que é um símbolo que representa uma soma. E você já deve ter visto o somatório por aí. É esse daqui. Essas operações com somatório, elas são muito usadas em análise de dados porque elas simplificam muito a representação para todos nós. E é muito simples de entender o somatório. Olha só, aqui temos um conjunto X que tem esses elementos aqui, começando do número 1 até o número 10 e com intervalo de apenas 1. É uma sequência de dados discretos, ou seja, eu não tenho 1,1, 1,111 e coisas do tipo. São discretos, porque é sempre de uma categoria para outra. Então, é 1, 2, 3, são números inteiros aqui no caso. Então, esse conjunto aqui tem esses valores. E eu quero somar esses valores. E aqui eu tenho uma primeira soma que eu preciso realizar. Veja, você pode se assustar com
esse símbolo aqui, ó, que é a letra grega sigma maiúscula. Ela só representa uma soma, não tem nada demais nisso daqui. E essa letra aqui que está me mostrando que eu quero fazer uma soma deste conjunto X que tem um determinado número de elementos I, e essa soma vai ser o quê? Esse elemento I inicial será o primeiro elemento do meu conjunto. Cuidado aqui, tá bom? Muita gente se engana com o somatório nesse ponto. Por um acaso, o meu conjunto X, como você pode ver aqui, ele começa em 1. E aí, quando você vê aqui no somatório I igual a 1, esse I aqui, você pode entender como o início da soma. Acho que vai facilitar para você. E aí, se você vê aqui I igual a 1, você acha que vai começar do 1, do número 1. Não é isso, não. I igual a 1 significa que você começará essa soma do primeiro elemento que existe naquele conjunto, que neste exemplo, coincidentemente, é o número 1. Tá? Então, aqui é o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º elemento. E essa soma, então, que começa no elemento 1, vai até o 5º elemento, que aqui, por um acaso, é o próprio número 5. Se você entendeu isso, você entende a expressão de baixo, em que nós temos duas somas, essa daqui, e há uma diferença entre elas, representada pela subtração aqui. Então, veja, a primeira soma, como eu sei que é uma soma? Olha a letra sigma maiúscula aqui. Então, eu vou somar os elementos I do conjunto X, começando do terceiro elemento, que por um acaso é o número 3, e essa soma vai até o 6º elemento. Desse resultado, eu subtrairei o resultado da soma dos elementos do conjunto X, começando do primeiro elemento e indo até o 7º elemento. Então, veja só como é simples entender somatório. Daqui a pouquinho nós vamos lá para o RStudio para resolver todas essas expressões. Aqui é só a explicação mais teórica para você entender o que nós vamos fazer e depois usaremos o RStudio para isso aqui tudo. Bom, adição e subtração é isso daí. Vejamos agora multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui algumas expressões bem simples. Começamos com a multiplicação de 3 por 4. Temos aqui uma expressão em que eu uso multiplicação, já estou usando adição e subtração nessa expressão, mas aqui é 5 que multiplica isso que está entre colchetes, e aqui eu coloquei o 5, toda essa expressão, melhor dizendo, entre chaves. A observação aqui é a mesma que eu fiz anteriormente, você vai substituir chaves e colchetes por parênteses. Depois temos uma expressão muito simples, 12 dividido por 3. Aqui eu estou usando o símbolo de 2 pontos. E aqui eu tenho a mesma expressão ali de cima, só que agora transformada numa divisão. Ao invés de ser 5 que multiplica essa expressão aqui entre colchetes, eu tenho 5 que divide essa expressão entre colchetes. Novamente, o único cuidado que você vai ter é de substituir chaves e colchetes por parênteses. Essa é a tradução para a linguagem R. Bom, então isso daí é multiplicação e divisão. Agora, lá na adição, eu posso simplificar uma soma usando o somatório. Eu posso fazer a mesma coisa na multiplicação. Só que ao invés de usar o somatório na multiplicação, eu uso o produtório. Então, qual é o produtório? Olha, o produtório tem a mesma lógica do somatório. É a mesma coisa, só mudou o símbolo. Somatório é a letra grega sigma maiúsculo, o produtório é a letra grega pi maiúsculo. Então, não há nenhum problema. Então, eu tenho aqui o meu conjunto x, e agora eu vou fazer uma multiplicação dos elementos I do meu conjunto x, começando do primeiro elemento, indo até o 5º elemento. A segunda expressão, eu terei duas multiplicações aqui. A primeira multiplicação são dos I elementos do conjunto x, começando do terceiro, indo até o 6º. Isso vai ser deduzido da multiplicação dos I elementos do conjunto x, começando do primeiro, indo até o 7º. Então, olha como é simples. Se você entendeu lá o somatório, produtório é a mesma coisa. Se você entendeu o produtório, somatório é a mesma coisa.
Agora nós vamos realizar essas operações aritméticas usando o RStudio. Então, me acompanhe, vamos lá para o RStudio. Muito bem, aqui estamos no RStudio. Eu criei um código aqui para você e você tem esse código disponível no curso, então você pode fazer o download desse código e rodar por você mesmo, mas eu sugiro, por uma questão didática, que você tente resolver, depois de assistir essa aula, tente resolver aquelas expressões sem recorrer a esse código aqui. Faça o seu próprio código e depois compare com esse. Esse fica sendo a resposta de uma, entre aspas, lista de exercícios, tá? A primeira lista aqui que a gente vai ter. Então, vamos lá. A operação de adição e subtração, aquela primeira mais simplesinha que a gente tem, vamos começar aqui pela adição. Nós temos aqui 3 mais 4 mais 12. Repare que eu apenas transcrevi aquela expressão aqui para o R. Eu coloco espaço entre o algarismo e o símbolo de soma aí, porque eu acho que fica mais didático, fica mais fácil de ler essa linha de código. Mas você não precisa desses espaços. Se você quiser escrever 3 mais 4 mais 12 sem dar espaçamento nenhum, o R vai rodar da mesma forma, tá? Só que eu não acho muito didático, eu acho visualmente ruim. Até para a gente depois conferir um código fica pior. Mas aí é questão de preferência pessoal. Eu quero rodar essa linha de código para ver qual é o resultado dessa soma. Então, eu coloco o meu cursor aqui nessa linha e clico no botão Run. Está lá, aqui no meu console. Eu tenho aqui o que foi rodado e tenho aqui o resultado. Eu falei com você anteriormente que no RStudio a linha de resultado é representada por esse 1 entre colchetes. Então, toda vez que você tiver esse símbolo, você sabe que é o que a gente chama de output, né? O resultado final ali do que nós acabamos de rodar. Então, está aqui, 3 mais 4 mais 12 igual a 19. Vamos rodar a segunda expressão. Repare que eu transcrevi aquela expressão que tinha chaves e colchetes para a linguagem R, substituindo esses dois símbolos por parênteses. Então, é aquilo que eu falei para você. E olha que interessante, se você clicar nesses parênteses aqui, você vai ver que o R vai marcando para você. Repare que ele marcou do lado esquerdo e do direito, ou seja, ele marca a correspondência dos parênteses, para você não ficar perdido. Então aí, do jeito que está aparecendo para você sublinhar, chegando até meu cursor para cá, que ele tem aquela bolinha de destaque que pode atrapalhar um pouquinho, mas se você olhar aí o que está sombreado, você vai ver que depois do 3 mais ali, ele marcou o primeiro parênteses e depois marcou o penúltimo parênteses, que exatamente esses parênteses aí estão substituindo os colchetes lá da minha expressão original, que estavam lá no slide. E o RStudio, então, está me mostrando que eu fechei direitinho, abri o parêntese certo e fechei o parêntese certo. Você pode fazer isso também para o primeiro aqui, ó, marcou, tá lá. É o que corresponde às chaves. Marcou o parênteses de abertura e o parênteses de fechamento. Então, você pode conferir se abriu e fechou tudo certinho usando este recurso bem simples do RStudio. Então, a minha expressão está corretamente traduzida aqui. Vou clicar, coloquei o cursor aqui nessa linha. Vou clicar Run. Então, está lá. Aqui o que eu rodei, como você pode ver. Opa, aqui essa linha de cá. E aqui o meu resultado, marcado aqui por 1 entre colchetes. Então, o resultado daquela expressão é 18. Vejamos a subtração. Então, aqui eu tenho 3 menos 4 menos 12. Vou rodar. Resultado, menos 13. Perfeito. E aqui a expressão entre parênteses, eu usei aquele mesmo recurso anterior para traduzir, só substituir aqui o mais pelo menos, igual estava lá nos slides. Vou rodar aqui. Resultado, 14. E agora os somatórios. Vamos lá, adição e subtração, operação com os somatórios. Então, eu tenho aqui o meu conjunto x, com todos aqueles valores, de 1 a 10, e vou começar pelo somatório dos i elementos do conjunto x, com i igual ao primeiro elemento e indo até o quinto elemento. Então, o primeiro elemento aqui, por coincidência, é 1, e o quinto elemento também, por coincidência, é 5. Então, eu vou fazer simplesmente a soma deles aqui. Preciso usar parênteses igual eu usei aqui? Não. Se você fizer sem parênteses, nesse caso a soma vai ser perfeita. Já que eu não tenho nenhuma outra expressão depois dessa daí, não há problema nenhum você fazer sem parênteses. Aqui eu coloquei só porque eu gosto. Então, acho que fica visualmente mais agradável. Então, vamos rodar isso aqui. Está lá, somatório é 15.
O segundo somatório que nós temos lá é o somatório dos i elementos do conjunto xi, com i igual ao terceiro elemento e indo até o sexto elemento. E essa soma será subtraída do somatório de xi com i sendo o primeiro elemento e indo até o sétimo elemento. Então, tem dois somatórios. O primeiro somatório é este que está aqui. Ó. Eu tenho o quê? Do terceiro ao sexto elemento, uma soma do terceiro ao sexto. Então, está aqui o terceiro elemento é o 3, depois o 4, 5 e o 6. E essa soma será subtraída de outra soma, que é o somatório dos i elementos do conjunto x. E esse somatório começa no primeiro elemento, que está aqui, é o número 1, e vai até o sétimo elemento, que, coincidentemente, é o número 7. Neste caso de cá, eu uso parênteses para os dois somatórios para que isso fique didaticamente claro. Em análise de dados, é muito importante você ser o mais claro possível nessas coisas. Pode parecer besteira isso daí, preciosismo, mas não é. Aqui nós estamos no início, com um código muito simples. À medida que nós avançarmos no curso, nós teremos códigos cada vez mais complexos. Então, esses detalhezinhos, um parênteses que deixa a coisa mais clara ali, isso ajuda demais em análise de dados, tá ok? Então, vamos rodar isso daqui. Run. Está lá. Meu resultado é menos 10. Multiplicação e divisão. Então, vamos começar com a multiplicação. Aqui, 3 vezes 4. Repare que em linguagem R, o sinal de multiplicação é o asterisco. Então, não se esqueça disso. Então, 3 asterisco 4. Vou rodar. Está lá, 12. Aquela expressão, com a tradução para a linguagem R, substituindo chaves e colchetes por parênteses. Então, estuda aqui, usando o asterisco como símbolo da multiplicação. Vamos rodar. Está lá, menos 10. Repare uma coisa aqui no console, que eu sempre digo para os iniciantes. Olha, se aqui no console apareceu tudo em azul, é porque rodou certinho, tá? Isso é um indicativo do R que o código está perfeito. Então, toda vez que aparecer essa linhazinha azul aqui, que é indicada por esse sinal de maior que, significa que o código, aquela linha de código rodou perfeitamente. E óbvio, aqui você já sabe, quando tem a linha indicada pelo 1 entre colchetes, é o resultado daquela linha de código que você rodou. Bom, divisão. O símbolo de divisão no R é a barra invertida. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 é 12 barra 3. Então, está lá 4, como você pode ver aqui no console. A nossa expressão aqui, eu estou apenas substituindo o sinal de multiplicação aqui pelo sinal de divisão. Vamos rodar. Prontinho. Menos 2,5, como você pode ver aqui. E agora vamos usar o produtório. Então, nós temos aqui a mesma situação, o conjunto X aqui com os mesmos elementos. E agora eu quero o produtório dos i elementos do conjunto X, começando do primeiro e indo até o quinto elemento. Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, mas agora é uma multiplicação. Então, é um produto desses 5 primeiros elementos do conjunto X. Vamos rodar. Então, está lá, 120. E agora, para terminar, o produtório dos i elementos do conjunto xi, começando do terceiro, indo até o sexto, e depois eu vou subtrair esse produto aqui do produto também lá dos elementos do conjunto X, começando do primeiro, indo até o sétimo. Então, aqui está a expressão traduzida, como você pode ver. Substitui a soma anterior pelo sinal de multiplicação na linguagem R. Continuo usando os parênteses, porque aqui, inclusive, é obrigatório. Se você tirar os parênteses aqui, pode dar erro. Então, eu estou usando parênteses para simbolizar essa operação. Então, multipliquei aqui, está lá, menos 4.680. Bom, então, com essa aula, nós aprendemos como operar adição, subtração, multiplicação e divisão em linguagem R, usando, inclusive, somatórios e produtórios. Na próxima aula, nós continuaremos trabalhando com radiciação e potenciação, abrindo, então, espaço para nós aprendermos sobre como usar logaritmos na linguagem R. Mais uma vez, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.